Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Professor Germano, para mais uma aula do Antigo Testamento. Nós estamos gravando essas aulas com o intuito de facilitar o seu ensino, até mesmo tendo em vista que muitas das vezes as pessoas não conseguem realizar todas as leituras, e as videoaulas são para facilitar a sua vida. Vamos lá, pessoal. Então, vamos para a aula de hoje. Antigo Testamento, professor Germano. Nós estamos analisando aqui o livro do Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Esse livro é o nosso livro base, é o livro onde está nos norteando. E eu tenho, fora esses capítulos introdutórios, nós vamos iniciar com outros capítulos também, do Pentateuco, dos profetas, dos escritos, ainda desse livro, né? Então, nós vamos selecionar alguns capítulos para fazer algumas aulas também para você. Perdão. Então, vamos lá. Nós já, nesse capítulo introdutório do livro, essa introdução, ela está dividida em 3 capítulos, né? O cânon do Antigo Testamento, história do texto do Antigo Testamento, e nós já vimos essas 2 aulas. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os meios produtores da Bíblia hebraica. Essa aula vai ser dividida em 2 partes, né? Para não ficar muito longa, né? Nós vamos dividir em partes para que facilite também até mais o seu estudo. Pessoal, então, iniciando aqui o capítulo, né, o autor, ele fala sobre a respeito dos meios produtores da Bíblia, né? E aqui eu fiz aqui um questionamento, quais foram os meios de transmissão dos textos bíblicos, né? Uma pergunta aí que talvez muitas pessoas fazem, né? Como é que aconteceu esse meio de transmissão? Como é que esse meio de transmissão ele chegou até nós? Será que foi de qualquer forma? Né? Então, vamos analisar conforme o autor coloca para nós aqui, conforme o livro. Então, vamos lá, pessoal. O autor inicia dizendo que, na antiguidade, a escrita estava muito reservada quase que exclusivamente às elites intelectuais e políticas. Então, as pessoas que sabiam escrever, né, e até mesmo ler, era algo que era muito restrito, né? Era algo que era quase que exclusivo, somente para as pessoas que tinham uma certa condição ou pertencia a uma classe social superior, né? Nós vamos ver aí poucas pessoas tendo acesso à escrita, acesso à leitura. Então, querendo ou não, somente quem tinha acesso a essa escrita era a elite, né? E no país Israel também não era diferente, pessoal. Para Israel antigo, os meios de redigir ou transmitir os textos sagrados, sagrado ou não, eram a escola, o palácio, o templo e as bibliotecas particulares. Então, lá em Israel, esses 4 meios eram meios de se transmitir, né, aquele texto escrito. Então, tinha um texto ali, né, ou se redigia textos ali, né, e os meios de transmissão para que esse texto pudesse chegar a ter acesso às pessoas era por meio da escola, o palácio, o templo e as bibliotecas particulares. Nós vamos ver com detalhe nessa aula cada ponto desse. A escola, o palácio, o templo e as bibliotecas particulares. Claro, pessoal, de forma bem sucinta, de forma bem resumida, né? Até porque o capítulo é um capítulo bem fácil de leitura,
Porém, a gente colocou algumas coisas que nós julgamos serem mais necessárias para o seu conhecimento. Vamos lá. A escola, né? A escola, pessoal, ela vai ter esse nome aqui, ó, a história da forma, né? Vai ser um movimento, né, desenvolvido aí por alguns estudiosos do Novo Testamento, lá no início do século XX, né? E quem estava aí na frente aí vai ser o Martin e o Rudolf Bultmann, né? A história da forma, tá, pessoal? Esse nome aqui, ó, é um nome em alemão, né? E o que que seria essa história da forma? A história da forma, ela seria, eles pegaram o Antigo Testamento e dividiram esse Antigo Testamento em gênero ou em forma, né? Só que o autor, ele apresenta e ele coloca que dividir os textos de forma de gênero ou em formas não vai dar muito certo, porque quando eles se depararam com um texto muito complexos, né, essa história da forma, ela não deu conta de explicar, né? Então, nós vamos ver aqui com detalhe. Aí eu fiz a pergunta, né, até respondi essa pergunta, por que que não deu certo a história da forma? Né? Por que que não deu certo? Então, vamos ver. Quando os textos eles foram divididos em gênero ou forma, os estudiosos perceberam algumas coisas. Que alguns textos, eles perderam o seu contexto original, né? Então, eles puderam analisar que, por exemplo, um texto, um poema, se analisou um poema, né? Mas sendo que aquele texto que colocaram no gênero poema não era bem um poema, né? Então, ele acaba saindo ali, perdendo o seu contexto original. Então, com isso, quando se perde esse contexto original, se perde a história daquele texto, né? A natureza literária dos textos complexos, né? Porque em alguns momentos o texto ele vai se tornar muito complexo, como foi no caso do texto de Jó, né? No livro de Jó, que nós vamos ver aqui embaixo. Então, o que que vai acontecer? A história da forma, ela não conseguiu explicar, não conseguiu responder alguns questionamentos. Nós vamos ver também por que que não deu certo, porque por causa da evolução ao longo do texto, né? Então, o texto, querendo ou não, ele tem ali um período que ele vai ser escrito e conforme aquele período que ele vai ser escrito, vai se ter uma evolução com relação ao texto. E sem dizer também, pessoal, que eu não posso pegar um texto que é de tradição oral ou tradição escrita e negligenciar um ou outro. Por exemplo, eu não posso pegar um texto de tradição escrita e negligenciar a tradição oral. Se eu pego um texto que é escrito, logo a tradição oral ela vai tentar colaborar de alguma forma, né, com aquele texto que já foi escrito, certo? Então, uma observação importante aqui. A história das formas, ou a história da forma, ela não irá conseguir responder alguns textos mais complexos, como o exemplo do livro de Jó. Então, pessoal, só retornando aqui para que vocês entendam, né? O que que é a história da forma? A história da forma foi uma forma dos estudiosos pegarem um texto, né, um texto do Antigo Testamento, pegar o Antigo Testamento e dividir em gêneros literários, né, em formas literárias. E com isso, outros estudiosos perceberam que isso daí não ia dar muito certo, porque, querendo ou não, como eu estou explicando aqui, vai perder o contexto original, alguns textos vão ser complexos, então não vai ter como explicar, vai existir a questão da evolução
do texto ao longo do tempo, e sem dizer que eu não posso negligenciar o texto escrito da tradição oral. Vamos lá. Na região do Antigo Oriente, próximo, a educação era ligada à vida profissional, à escola. Agora nós vamos tratar aqui com relação à escola, de forma mais específica, né? Nós estamos apresentando o que era a história da forma. Agora nós estamos falando como que os textos, né? Como que foi esses meios de produção da Bíblia. Então, olha só, o que ele está falando aqui? Que a educação e a vida profissional era ligada à escola. E essas pessoas que estavam, de certa forma, inseridas na escola, elas eram funcionários. E esses funcionários, o que eles aprendiam na escola? Eles aprendiam a ler, eles aprendiam a escrever, eles recebiam diversos ensinamentos ali na escola, certo? E esses ensinamentos que as pessoas aprendiam, e essas pessoas recebiam esse ensinamento, ele era conhecido como sabedoria. Então, vamos revisar aqui. As pessoas iam para a escola, esse funcionário ia para a escola, lá eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever, e fora isso, eles recebiam outros tipos de ensinamento. E esses ensinamentos que eles recebiam, ele era conhecido como sabedoria. É uma observação importante, a sabedoria não era algo exclusivo do Antigo Testamento, ou seja, não era algo exclusivo somente para os judeus, para as pessoas de Israel, né, para o povo de Israel. Era algo que aparecia em várias outras culturas. Então, não era algo particular, exclusivo de Israel, não. Era algo que também as outras culturas tinham esses ensinamentos, que era conhecido como sabedoria. O ensinamento conhecido como sabedoria, ele vai se transformar em um conjunto de textos, tradições, normativas, ou seja, um cano educativo. Concorda comigo se um ensinamento, se ele ficar somente na boca, né, de boca a boca, com o tempo ele vai se perder. Então, essa era a ideia, né, de não se perder esse ensinamento ou essa sabedoria. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquele ensinamento, né, e eles vão começar o quê? A redigir. Ou seja, esse ensinamento, né, ou essa sabedoria, ela vai se transformar em um texto, um conjunto de textos. E esses textos, né, vão normatizar um cânon educativo. Cada civilização possuía um cânon educativo, né, possuía ali as suas normativas, possuíam ali os seus textos, né, de ensinamento, de sabedoria. Então, isso daqui não é algo exclusivo somente de Israel. Todas as civilizações possuem isso. No Antigo Testamento, uma observação importante que ele coloca, que no Antigo Testamento, a suposição é que o cânon educativo ele vai preceder o cânon bíblico, ou seja, o cânon educativo, as normativas, né, as tradições, vai preceder, ou seja, vai vir antes do próprio cânon bíblico. Após o ano 70 depois de Cristo, os textos, ou seja, os cânones educativos, eles serão a base da escola do tempo em Jerusalém. Pessoal, com isso, né, esses textos educativos eles vão ser a base, certo? A base dos templos em Jerusalém. E o que vai acontecer? Esses textos educativos, ou esse cânon educativo, ele vai se tornar canônico dentro do judaísmo, certo? E, por ele se tornar algo canônico, o que vai acontecer? Ele vai ser importante justamente para a formação do Antigo Testamento. Então, percebo que os ensinamentos, que são conhecidos como sabedoria, vão se transformar em texto. Depois de texto, vai virar normativas, né, conhecido como cânon educativo. Isso era algo comum em todas as civilizações. E
esse cânon educativo ele vai ser a base, né, nas escolas do Templo de Jerusalém. Com isso, vai se tornar canônico no judaísmo e vai ser importante para a formação do Antigo Testamento. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, né, na nossa aula. Essa primeira parte da nossa aula. Nós iremos voltar com a parte 2, certo? E até logo. Tchau, tchau.